Sacrifício esse, Senhor Deus amado, que nos deu, ó Pai, o direito de ser chamados filhos de Deus, de sermos, ó Pai, co-herdeiros com o Senhor das maravilhas do céu, ó Pai. E por isso, ó Deus, nesta noite nós te pedimos para conosco, ó Senhor Deus amado, continua no nosso meio, ó Pai. Renova, Senhor, aquele que está desanimado, enche aquele que está vazio, ó Pai. Dai ânimo, ó Pai, aquele que já não tem mais coragem de caminhar, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, ó Deus, para que nós possamos assim, ó Pai, participar do teu corpo e do teu sangue, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus amado, a vida do teu filho, do teu servo, Dom Rodrigo, para que possa, Pai, ser instrumento, Senhor Deus, nas tuas mãos para falar conosco. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvir, entender, guardar, cumprir e andar segundo a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, na casa de Deus, num momento abençoado e maravilhoso. Meus irmãos, apenas quero ler um versículo aqui da Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo de número 13, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo 13. Amém? Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Amém? Amém. Mas o culto está terminando, não, meus irmãos. Nós conhecemos muito bem esse versículo. Amém? Todo culto que se presta a Deus, aqui nesta casa, ao seu término, é mencionado essas palavras do apóstolo Paulo. Não é um culto nosso, porque faz parte da nossa liturgia. Mas, muitas vezes, ouvimos e não entendemos o porquê. Era uma maneira costumeira do apóstolo Paulo, ao final das suas cartas, usar essa expressão. Embora as outras seja não tão completa quanto essa, porque ele de uma forma abreviada usará simplesmente a graça do Senhor, a graça seja com todos vós, mas era uma forma de Paulo encerrar ali todas as suas cartas. No Novo Testamento, nós só vamos ver Apocalipse terminando com essa expressão. Mas a expressão de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ela nos mostra algo completo e que nos mostra a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, irmãos, Paulo, ele cita a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, a
Bíblia afirma que a lei, ela foi dada por Moisés. João, lá no começo do seu evangelho, lá no capítulo 1, ele escreve isso. Mas ele também diz que a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Nós olhamos, irmãos, e analisamos a Bíblia, e nós vemos dois lugares culminantes, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. A Bíblia diz que o mistério da lei foi revelado com glória. Quando a lei foi dada ao povo, aquilo foi um momento extraordinário, maravilhoso. Por isso a Bíblia diz que aquele ministério, cravado em pedras, ele foi glorioso. Mas ele era transitório e ele era passageiro. E ele era apenas um momento. Deus já havia preparado o melhor concerto para o seu povo. E quando lá no Monte Sinai ele recebe as tábuas da lei, aquele momento extraordinário, onde Deus convoca o povo, começa a falar com o povo, e todo o povo ouvindo a voz de Deus. Mas o povo se assusta, porque era como se fossem trovoadas. Mas aquele ministério teve a sua glória, mas era transitório. E tudo aquilo que é transitório passa. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava naquele monte onde ele fora crucificado, no Gólgota, no Monte Calvário, no Monte Caveira, onde ele estava, ele inaugura algo que perduraria para sempre. Ele inaugura algo que não seria mais transitório, algo que não precisaria ser mais repetido, porque a Bíblia diz que uma única vez ele entrou no santuário efetuando uma eterna salvação, um concerto firmado em melhores promessas, porque era um concerto que duraria. Por isso a Bíblia diz, irmãos, para que essa graça ela permaneça na nossa vida. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz a graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Quem nos trouxe a graça foi Jesus, irmãos. Quem nos revelou a graça foi o Senhor Jesus. Por isso a Bíblia diz: pela graça nós somos salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso nos trouxe a salvação, é poder entender que nós somos salvos pela sua graça, algo que nós não merecemos e que nós não recebemos por mérito, porque todo mérito está em Jesus, todo mérito está sobre Ele. E é por essa razão, irmãos, que essa graça que Jesus manifestou, ela precisa permanecer sobre nós. Aleluia. Quando Paulo se dirige à igreja na Galácia, aos Gálatas, Paulo pregou o evangelho ali, anunciou a palavra de Deus ali, mas algum tempo depois veio a notícia: Paulo, aqueles irmãos da Galácia, eles não estão se comportando da maneira certa. E Paulo pergunta: mas qual o motivo, qual o problema? Paulo, aqueles irmãos estão sendo judaizados. Mas eu não acredito. Sim, Paulo, pode acreditar.
Paulo então se dirige àqueles irmãos. Como é que vocês receberam o Evangelho? Debaixo da lei ou debaixo da graça? O Cristo que eu vos anunciei, como eu cheguei para vocês e anunciei Ele para vocês? Ou estão debaixo da lei ou debaixo da graça? Paulo então diz àqueles irmãos, mesmo se o anjo do céu, pode aparecer um anjo de luz, vestido do que for diante da sua frente, e falar qualquer coisa, além daquilo que eu tenho anunciado, seja maldito, amaldiçoado, não receba, porque não é de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que até mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz. Não existe essa ideia de que alguém hoje é portador de uma nova mensagem de Deus. Não tem nova mensagem de Deus, irmãos. Não tem nova mensagem de Deus. A Bíblia é um livro selado. Selado. O que está escrito não precisa de complementos. Não precisa descer anjo do céu, porque se aparecer na sua frente e falar algo diferente disso aqui, irmão, é o diabo falando com você. Não será Deus. Não será Deus. Hoje nós transmitimos a palavra revelada. Não tem nova revelação, irmãos. É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. E Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, Cristo nos chamou à liberdade, meus irmãos. Não se prende esse negócio de lua, de festas. Não, meus irmãos. Mas tem uma coisa. Não use essa liberdade para ocasião carne. A graça não é desculpa para nós pecarmos o tanto que nós quisermos e aí acharmos que quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Não, irmãos. Se nós somos libertos do pecado, o pecado já não mais domina a nossa vida. A compreensão da graça que nós devemos ter, irmãos, é que o salário do pecado continua sendo a morte. É isso que nós precisamos ter. A graça não é um salvo-conduta ou um habeas corpus do pecado. Não. Nós entendemos que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo que hoje exige santidade do seu povo. É o mesmo Deus que diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não temos habeas corpus para pegar. Nós temos que ter condutas de servos de Deus. A graça veio por Jesus. Nós recebemos de graça. Mas ela custou um preço. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu sou salvo pela graça, não preciso fazer nada. Posso ficar de braços cruzados? Mas eu te digo, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. E esse negócio de que eu posso assim fazer nada na igreja e vou ser salvo, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Se você sabe fazer o que é certo, não faz, você comete pecado. Então, de braços cruzados, irmãos, ninguém chega ao céu. Ninguém chega ao céu. Isso é para tirarmos do sossego, do acomodismo. Aleluia. Porque essa graça barata, irmãos, não é graça de Deus. Isso é um outro evangelho. É um outro evangelho do qual nós não somos ensinados pela Bíblia. Nós temos que focar naquilo que está escrito, irmãos. Cuidado com as novas revelações. Porque elas não têm nada de Deus, irmãos. Tem aparência de piedade, tentando facilitar as coisas. Mas a Bíblia diz, irmãos, o caminho ainda é perfeito. O caminho ainda continua sendo estreito para qualquer um de nós, irmãos. Glória a Deus. Para todos nós. Por isso Paulo diz, a graça, ela precisa permanecer na nossa vida. Porque Paulo diz aos Gálatas, irmãos, vocês têm caído da graça. Vocês têm caído da graça. Praticando as coisas dessa maneira, vocês têm caído da graça.
Nós não podemos, irmãos, nós temos que permanecer na graça de Deus. Nós temos que permanecer na graça. Paulo diz também a respeito do amor de Deus. Quando lemos João 3,16, onde a palavra do Senhor diz, textual da Bíblia, todos nós aqui sabemos citar de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo cita o grande amor de Deus. Paulo fala que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão profunda, tão maravilhosa, e ele diz respeito ao mundo. E o que eu acho mais maravilhoso, irmãos, é que quando Nicodemos vai diante de Jesus naquela noite, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Senhor Jesus ali, e aí eu fico mais admirado, irmãos, porque quando olhamos para esse texto e vemos uma pregação profunda de Jesus, apontado por tantas pessoas como sendo o maior sermão de Jesus, e eu vejo que só tinha uma pessoa ouvindo aquilo ali. A maior pregação de Jesus foi dada para uma única pessoa. O maior sermão de Jesus foi ministrado por Nicodemos. Espero que ele tenha se convertido e permanecido, porque não pode ouvir uma pregação, um sermão desse, mas é para mostrar, irmãos, o amor de Deus. O amor de Deus que vem em busca daquilo que se havia perdido, porque o homem havia se perdido, mas Deus nunca deixou de amar o homem. Deus nunca deixou de amar a humanidade. Por isso Ele enviou o seu Filho. E aí, irmãos, não pense que foi fácil. Tanto para Deus enviar, como para o Filho ser enviado. Porque quando o Filho estava lá na cruz, Ele olha para o Pai e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Como explicar isso? Mas a Bíblia diz, irmãos, todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Foi do agrado de Deus. Deus se agradou do sacrifício do seu Filho. Por isso, Ele entregou o seu Filho unigênito, o único Filho de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, sim, mas nós somos filhos por adoção. Aleluia. Somos filhos por adoção. Mas o único Filho de Deus é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus entrega o seu único Filho para morrer numa cruz por nós. Romanos 5, capítulo 8, a Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, quando eu vejo pessoas olhando para Deus e dizendo, Senhor, se tu me amas, me prova. Irmão, não faz perto de mim, não. Se eu um dia te ouvir falando isso, vou gritar em alto bom som, leia Romanos 5 e 8. Não adianta fazer chantagem para Deus, não, irmãos. Tem pessoas querendo chantagear Deus para achar que comove o coração de Deus. Irmão, Deus não precisa disso. Deus nos ama e já provou isso, irmãos. Se vamos receber o que nós estamos pedindo, se vamos ser curados ou não, não importa, irmãos. Ele continua nos amando do mesmo jeito. Ele já provou o seu amor. Por isso que nós dizemos que a nossa salvação é mais importante, o resto é consequência. O resto, se vier ou não, não pode fazer diferença na nossa vida. O importante é que nós somos salvos. O importante é que nós temos a salvação. E é isso que importa. Por isso Paulo, ele cita que esse amor de Deus, e para terminar ele diz
a comunhão do Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia também diz, irmãos, que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos um Consolador, nós temos um intercessor que está dentro de nós. Além disso, Ele também é o ser, é o penhor da herança. É sinal de que nós pertencemos a Deus. É a garantia que nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia usa, e Paulo associa a comunhão. Comunhão de filhos. Comunhão, irmãos. É algo que nós precisamos manter no nosso meio. Singeleza de coração. Algo que nós olhamos lá para a igreja primitiva, como nós estávamos aqui estudando algumas semanas atrás, e vimos o comportamento daqueles irmãos como igreja. A proximidade que existia entre os irmãos, entre o corpo de Cristo. Irmãos, eu quero te dizer, a igreja não foi esquartejada. Igreja, irmão, não tem esse negócio, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não, irmão, nós somos do Senhor Jesus, nós somos igreja de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça, irmãos. Nós somos um corpo bem ajustado. A igreja de Cristo, irmão, não foi esquartejada. Divisão, irmão, não cabe no reino de Deus. Verdade. A Bíblia diz que todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Nós nunca vamos ver a Bíblia usando divisão para o povo de Deus. Aleluia. Deus usa a palavra repartir. Repartir e dividir não é a mesma coisa, irmãos. Por isso a Bíblia fala a respeito da comunhão. Precisamos ter comunhão uns com os outros, irmãos. Aqui não pode existir esse negócio de cara feia por irmão. Aleluia. Amém? Aqui não tem esse negócio, não estou obrigado por irmão, olha para a cara do irmão, isso não tem aqui no nosso meio, não, irmãos. O Espírito Santo está na nossa vida. E o Espírito Santo que está na nossa vida, Ele quer que nós olhemos para o nosso irmão e o reconheçamos como Filho de Deus, como servo do Senhor, por alguém que Cristo morreu e entregou a sua vida. Devemos entender isso, irmãos. Não podemos sentir ódio por aquele a quem Cristo morreu e entregou a sua vida. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que odeia o seu irmão é homicida. E nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Por isso, irmãos, a Bíblia nos ensina a ter comunhão. A Bíblia nos ensina a estar em paz com os nossos irmãos. Não é crente brigado com o outro, não. Não é crente querendo resolver as questões, então vamos para a justiça para resolver esse negócio. Não, irmãos. Entre o povo de Deus, não. E quantas vezes nós vemos isso acontecer? A igreja precisa continuar mantendo a comunhão, irmãos. A comunhão do Espírito Santo. Se quisermos ver a manifestação dele em nosso meio, seus dons se manifestando, a igreja precisa estar em comunhão. A igreja precisa estar unânime, o mesmo pensamento, o mesmo sentido, o mesmo objetivo. Porque a cabeça é uma só, irmãos. Aqui não tem esse negócio de duas cabeças, pensa melhor que uma, é de Cristo que pensa. Amém? Aqui é a cabeça de Cristo que pensa, que eu sou mão, posso ser dedo, posso ser unha, o que for, mas o cabeça é Jesus. O cabeça é Jesus e quem pensa é Ele. Quem nos direciona é Ele, irmãos. Então vamos permitir que essas coisas permaneçam no nosso meio.
que Paulo estava desejando para a igreja. Todas as vezes que nós ouvimos isso ao final do culto, irmãos, é isso e muito mais, porque a minha capacidade é muito limitada. Mas, para resumir, era isso que Paulo queria dos irmãos. Era isso que Paulo estava pedindo para a igreja de Cristo ali. E é o que hoje, todos os dias, todos os cultos, nós ouvimos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja na sua vida, irmão. Seja na sua vida, mas literalmente. Não é só por costume, não. Mas vivamos isso. Aleluia. Amém? Amém. Vivamos isso em nome de Jesus. Assim, irmãos, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe.